Boa noite a todos e todas. Damos início a mais um encontro do ciclo de debate sobre audiovisualidades, uma realização do grupo de pesquisa Telas, vinculado ao PPG-Com da UTP, e Nefix, vinculado ao PPG-Com da UFPR. Lembramos que essa live ficará aqui disponível no canal para acesso posterior, e para aqueles que desejarem certificação, pedimos que preencham a lista de presença e o link ficará disponível na descrição aqui do vídeo. Também convidamos a todos a acompanharem os grupos nas redes sociais, @gptelas e @nefixufpr no Instagram. O encontro de hoje tem como tema a fábula afro-brasileira em A Nobreza do Amor. Para essa discussão, contamos com a seguinte composição de mesa: Aline Vaz, liderança aqui do Telas; Sandra Fischer, liderança do Telas e professora da Universidade de Tuiuti do Paraná; Valquíria Ion, liderança do Nefix, professora da Universidade Federal do Paraná; João Cubas Martins, mestrando do PPG com o FPR e pesquisador no Nefix; e Mariana Basso, mestranda do PPG com o FPR e pesquisadora do Nefix. Na sequência, abriremos uma conversa, incorporando também as questões enviadas aqui no chat. Fiquem à vontade para interagir. Sem mais delongas, damos início às falas e convidamos a professora Aline Vaz para iniciar. Olá, boa noite a todos e todas. Agradeço, Júlia, pela mediação aqui hoje e agradeço a presença dos colegas aqui compondo a mesa. Então, e agradeço também quem está acompanhando aqui no chat, na nossa transmissão ao vivo. Então, para iniciar a nossa conversa, hoje sobre a nobreza do amor, eu acho importante trazer um pouco sobre esse trio de autores da novela. Então, a gente tem Duca Rachid, que em parceria com Thelma Guedes venceu o Emmy 2 vezes, com as novelas Joia e Órfãos da Terra. Júlio Fischer, nosso parente aqui da professora Sandra, escreveu Sol Nascente, sua primeira novela como autor titular, em 2016. E Elísio Lopes Júnior, que estreou na teledramaturgia em 2023 como autor titular da novela Amor Perfeito, ao lado dos já mencionados Duca Rachid e Júlio Fischer. Então, a gente tem a repetição dessa tríade de autores, que escreveu Amor Perfeito, agora em A Nobreza do Amor. E podemos perceber essas marcas autorais dos autores. Então, eles trazem nos currículos, narrativas sobre refugiados, imigrantes, personagens que são retiradas dos convívios de origem, com deslocamentos forçados ou aprisionamentos. Em Amor Perfeito, que essa é a primeira novela com essa tríade de autores, Amor Perfeito é de 2023. Então, a gente tem a Gilda, que acusa a enteada de assassinar o pai. Então, a Maré é presa, tem o filho arrancado dos braços, quando ela foge ali da prisão, e é separada do seu amor ali, o Orlando, que é um homem preto no protagonismo de uma novela. E que ele é médico também, foge do estereótipo ali dessa representação. E na nova parceria do trio, em A Nobreza do Amor, temos a família desfeita novamente, com a morte do pai e uma protagonista, que é uma mulher preta, que precisa refazer sua vida. Vamos ter, então, a narrativa dos refugiados, que já foi tema em Órfãos da Terra. Nós temos até uma live aqui no canal com a apresentação da Beatriz Castro, do Nefix, sobre essa obra. Então, já fica aqui a indicação também para vocês assistirem. E um ponto instigante para ser levantado é como as novelas de época constroem pontes com o presente, e precisam fazer isso. A gente tem a Teresa Falcão, que já esteve aqui também, estou aproveitando para fazer as publicidades das nossas lives. Então, ela já esteve aqui em uma conversa com a gente, ela é autora do Novo Mundo, Nos Tempos do Imperador, e ela falou nessa conversa sobre essa maneira de se conectar com o público em uma novela de época histórica ou não histórica.
E o que me chamou a atenção nessa ponte com o presente em A Nobreza do Amor foi já na chamada da novela, né, naquela ação publicitária, trazendo os nomes da Conceição Evaristo, né, ali presente na chamada, do Adriano, conhecido por nós como o Imperador. Então, para representar uma realeza dos dias atuais, que atravessa continentes e temporalidades, alinhando a fábula afro-brasileira à nossa sociedade. Eu queria até pedir licença para exibir essa chamada aqui. Eu vou transmitir aqui para vocês. Dentro de mim eu sinto a força de meu reino. Em cada olhar eu sinto o chamado do destino. Uma missão que vem de longe, dada pelos ancestrais. Será que olha do lado? Bom, não vou fazer uma análise aqui do vídeo, deixar para depois da nossa conversa, mas para a gente trazer mais esse ponto aqui. E agora, seguindo adiante, eu trago aqui como referência o artigo Garota do Momento, telenovela, memória e fabulação do passado, que tem como autoras, né, desse artigo as pesquisadoras da equipe Obtel UFRJ, a Juliana e a Gesa, e elas partem da noção de imaginação histórica contrafactual, para a compreensão de um passado alternativo que convida o público a imaginar um passado onde mulheres negras não só existiram, mas tiveram espaço, sonharam e resistiram, desenvolvendo um exercício de fabulação que permite imaginar e reivindicar novos futuros. A partir do que já vimos durante essa semana, né, de exibição, eu imagino que a Nobreza do Amor, como uma fábula afro-brasileira, trará elementos pertinentes para a análise de acordo com essa visão teórica. Então, fica a dica aí também para a gente pensar isso nos próximos capítulos da novela. E a novela também, ela se apresenta como um produto sintomático do nosso tempo, ao trazer um vilão que dá um golpe de Estado em uma terra em que a exploração das riquezas naturais, marcada pela corrupção e a presença de estrangeiros. Então, algo que assistimos acontecer hoje em escala internacional nos noticiários, né, que a novela traz aí também como sintomático do seu tempo. Quando a gente vê essas temáticas, né, que transitam entre o jornalismo e a teledramaturgia em uma mesma emissora, podemos observar os contrários e as contradições ideológicas que marcam esses discursos. Quem são os vilões e os mocinhos dessas histórias? Como são construídas essas narrativas no cenário da notícia e no cenário ficcional? E aí a gente vai ter essa diferença também, né, ideológica, né, nesses produtos. Então, a Nobreza do Amor também constrói pontes com a própria teledramaturgia. Para além das marcas autorais, é possível lembrarmos de Renascer, com a presença de atores e atrizes que integraram o elenco. Então, a gente vai ter Duda Santos, Teresa Fonseca, Júlia Lemos, Samantha Jones, Ana Cecília Costa, Rodrigo Simas, integrando também esse elenco. Foi algo que me chamou a atenção. E o lugar da praça na cidade, né, com um busto e um político que remete à obra de Dias Gomes, então, Bem Amado, né, ali o Dorico, Roque Santeiro, e também o crossover durante a festa de casamento com a presença das personagens Maria Cesária e Rei Augusto, de Cordel Encantado, que essa novela também está sendo reprisada agora, né, no Globoplay Novelas, para nós o eterno canal Viva.
E então essa relação aí com as novelas que tem acontecido, né, de maneira extraordinária em Três Graças. E, enfim, né, eu acho que eu trouxe pontos aqui para introduzir a nossa conversa e penso, né, que como a minha fala realiza essa abertura, fiz uma síntese breve aqui para a gente iniciar a mesa. Então agora eu passo a palavra para o João, né? Agradeço todas e todos. Muito obrigada e a gente logo volta aí para conversar. Legal, obrigado, Aline. Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? Tudo certo? Ah, legal. Bom, só para eu terminar de me apresentar, né? Eu trabalho agora no doutorado aqui na UFPR com memória, mas não diretamente relacionado à telenovela, então foi uma experiência bem bacana relacionar esses conceitos que eu tenho trabalhado em cima das fotografias para o universo da telenovela, né? E acho que muitos autores, né, que pesquisam novelas também trazem esse olhar voltado para a memória e dessa reconstrução da memória, como a Aline comentou bem nesses exemplos que ela trouxe agora há pouco. Então, eu vou trazer aqui, né, para a gente também discutir depois, trazer para a reflexão, alguns conceitos relacionados à memória que podem também aí transitar nessa novela que começou essa semana, né? E aí, muitos autores trazem essa questão da telenovela como um lugar de memória, né? E essa disputa da produção de sentido. Então, isso que ele me trouxe agora há pouco, né, de ter um protagonismo diferente, de posturas diferentes, né, e dessa hibridização de uma narrativa histórica, baseado em fatos reais, em reinos africanos existentes, ou que mais ou menos existiram como tal, né, ao mesmo tempo trazendo essa força feminina, né? Então são elementos aí que trazem essa disputa de memória, né? E a telenovela se põe como um lugar de memória, a novela das 6 se coloca como um lugar de memória nesses mais de 50 anos de existência das novelas das 6, com as suas características, né? Vindo lá do começo, com uma característica mais de adaptação literária, literal mesmo, né? Das obras completas, e hoje trazendo esse misto com referências fílmicas, com referências de outras obras, com referências de obras anteriores dos autores da novela. Então, essa disputa a gente fala, mas também é uma composição da memória, né, nesse contexto aí da novela, né? E traz um simbolismo, traz uma significação, né, para dentro aí desse ambiente de disputa, desse ambiente em que a gente está discutindo o posicionamento, né, o protagonismo de pessoas negras, né, de uma forma diferente do que é historicamente presente na dramaturgia brasileira, né, que isso é uma coisa que acontece mais nos últimos anos, né, e que bom que isso acontece também, né, e aí, né, falando um pouquinho da minha experiência como espectador, né, eu até brinquei com a Val esses dias que a gente trabalha às vezes em casa e com a televisão ligada do lado, e aí já sabe que começou a Rainha da Sucata, né, tá lá a Regina Duarte falando alto, né, aí depois vem Eta Mundo Melhor, e aí, pelas características super diferentes, né, de A Nobreza do Amor em relação à sua antecessora, ela deu uma quebrada esse ar de cinema, essa grande produção, né, esse reino africano, essa coisa bem diferente do que era o Feijão com Arroz até então, o que talvez seja, porque tem a parte do Rio Grande do Norte que é bem novela das 6 mesmo, né, e isso pode ainda vai amadurecer nos próximos capítulos, né? Até anotei aqui que parecia que a novela começou ontem, porque até semana passada, quando estava mais fundada lá na África, né? Aqueles núcleos do Rio Grande do Norte estavam meio deslocados, né? Então, talvez isso também tenha afugentado um pouco a audiência, porque é normal também, né, nesses primeiros momentos, né, de acomodação e de mudança mesmo, né, do costume da gente estar vendo uma determinada trama, né, também foi uma coisa que a gente pode aqui discutir, que pode, né, valer aí uma discussão. E aí, eu trago aqui, né, essa questão da Imaculada, né, de trazer a novela como um documento de época, de preservar a memória do país, transmitir a história e cultura para gerações futuras, né, e isso conversa também com esse anúncio que a Lili trouxe, né, de referências negras, né, que estão aqui
e que fazem parte dessa história, mas elas começam de algum lugar, né? Começam de um outro lugar e que hoje a gente tem a oportunidade de conhecer realmente, né? Acho que muito interessante essa composição de um império, né? De um reino bem estruturado, né? Baseado, de acordo com os autores, em alguns reinos que realmente existiam na África na época aí da colonização, do final da escravidão, ali final do século XIX, começo do século XX, a independência. Então, por esse lado, é muito interessante também, né, essa literacia nossa, esse aprendizado nosso também, de conhecer esse outro lado, né? E essa conjuntura social, né, como a gente está comentando aqui, né, a gente também aprende a conviver com essa nova dramaturgia, esses novos rostos, né, esses novos rostos, para que realmente, né, a diversidade aconteça. E eu acho que a Mari e a Val vão ter muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, né, sobre esse protagonismo, esses personagens que estão aí na nossa dramaturgia mais recentemente, né? E aí, falando um pouquinho da memória teleafetiva, fazendo essa experiência de assistir a novela e também analisando pelo lado da memória, eu lembrei que no ano passado, no estágio de docência, na aula da Val, a gente teve a oportunidade de conversar com os alunos de graduação sobre as memórias que eles tinham da televisão, né? E aí, é claro que são diferentes de acordo com as gerações, né? E muitas pessoas, muitos dos alunos de graduação naquela época tinham falado que a primeira memória afetiva deles de televisão era a Avenida Brasil. Então, me chamou a atenção, né? Porque realmente Rainha da Sucata tem tido uma crise de audiência, e aí, quem sabe, a estreia de Avenida Brasil traga aí esse público de volta, e aí alavanque a audiência de A Nobreza do Amor, né? Que tem uma super construção bem feita e tal, mas nessa dinâmica da televisão atual, ela não está tendo uma boa entrega, né, de Rainha da Sucata, como ao contrário do ano passado, como A Viagem e Tieta, por exemplo, tiveram uma audiência maior, uma adesão maior, uma identidade maior por parte das pessoas. Então, os números, né, dizem que a Nobreza do Amor teve uma audiência menor do que o histórico, né? Se eu não me engano ali, eu acho que desde a pandemia, desde a retomada da produção da pandemia, a audiência não tinha sido tão pequena, mas a gente tem que considerar também esse contexto, né? E aí essa aposta da memória, acredito eu, na memória afetiva aí para resgatar um telespectador para a partir da semana que vem aí conhecer a história também, além de rever a Avenida Brasil, enfim, e conhecer também a história de A Nobreza do Amor. Bom, essas são algumas coisas que eu trouxe, também fico à disposição também depois para conversar, também para tocar alguma coisa que não tenha ficado aí muito evidente, mas agradeço a oportunidade, acho que, repito, né, foi muito legal essa experiência de relacionar aí os nossos objetos de pesquisa com a telenovela, e estamos aqui para também tirar dúvida depois. E agora, passo a palavra, a Mari que vai falar agora, né? Então, beleza. Boa noite. Agradeço muito o convite, né, às professoras, aos colegas. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Refletir sobre essa novela, sobre A Nobreza do Amor, me traz 2 pontos. Assim, o primeiro fazendo um link com o que a Aline falou, é muito interessante que agora essas novelas mais recentes das 6 tenham esse quê, assim, de fábula, de reimaginar o passado, de trazer um passado com possibilidades, né? Especialmente no que se refere às mulheres negras, de algo que poderia ter sido, né, do protagonismo negro, porque quando a gente pensa na origem das novelas das 6 era justamente o contrário, né? Não abria margem para essas possibilidades. Então, elas surgiram mais como uma forma de educar a população em relação à história do Brasil. Ou seja, lá nos anos 50, 60, quando a televisão estava se estabelecendo, o governo tinha uma política nacional de cultura, né? Eles falavam que eles queriam realmente educar a população e reforçar principalmente os valores nacionais, a memória nacional, tudo aquilo que a gente já conhece do período da ditadura militar, né? Porque a telenovela naquele momento era um meio de satisfazer uma necessidade de ficção, de poesia que a população tinha. No texto A Presença da Literatura na Televisão, o autor Hélio Guimarães argumenta que nunca houve uma literatura de massa no Brasil.
Ou seja, a literatura brasileira ela sempre foi direcionada às elites, ou seja, nunca houve uma produção massiva que entretesse as pessoas, né? O entretenimento, a comunicação, ela foi direto do meio oral para eletrônico. Então, as novelas começaram, né, a ter essa função de entreter sem passar pelo meio literário antes. E vendo isso, né, o governo também teve essa vontade de trazer essas adaptações de obras literárias. A princípio, internacionais, né? Então, lá no surgimento da TV, antes de ter o videotape, era tudo ao vivo, então, vamos adaptar Hamlet, né? Vamos adaptar peças shakespearianas. Daí gravava lá, transmitia uma grande atuação ao vivo ali, 3 horas, enfim, não tinha como refazer, não tinha como, né, gravar 2, 3, 4, 5 takes. E o foco era realmente nessas obras literárias inglesas, estadunidenses. E depois, com essa pegada mais nacionalista que o governo começou a ter, em 1975, a Globo destinou exatamente a faixa de horário das 6 da tarde para adaptações de clássicos da literatura nacional, que era uma maneira de apresentar o Brasil histórico para o telespectador, enquanto as novelas originais, as novelas das 7, novela das 8, era visto um Brasil mais contemporâneo, né? Então, era um momento ali que o cidadão ia, digamos assim, conhecer a história do Brasil. Esse é um ponto que eu estava refletindo, assim, sobre a Nobreza do Amor, não porque ela não é uma adaptação literária, né, mas tendo essa questão fantasiosa, essa questão da fábula, que é também uma característica da maioria das novelas das 6, né, mas também, como a Aline trouxe, nessa questão da gente ter esse poder de reimaginar um passado, né, então, não necessariamente o que essa novela vai trazer é isso de, o Brasil dos anos 1920, 1930 era assim, assim, assado, vamos aprender sobre isso. Mas sim, né, da gente ver esse protagonismo, da gente ver novas possibilidades por meio da fantasia. Mas, de qualquer modo, quando a gente pensa em novela das 6, a gente já pensa muito em novela de época, né, já tem essa relação com o passado, com algo fantasioso, muitas vezes mais lúdico também, que acabou se tornando essa característica bem marcada dessa faixa de horário, muito mais do que das outras. E um outro ponto da minha reflexão é que Nobreza do Amor é muito singular porque ela se ambienta em 2 locais, né? Um reino fictício na África e uma cidade fictícia no Nordeste brasileiro. O Nordeste e a representação do Nordeste nas telenovelas é exatamente o foco dos meus estudos, da minha pesquisa de mestrado. E uma coisa que o Nordeste do Brasil e o continente africano têm em comum é que eles são frequentemente colocados como se cada um deles fosse uma coisa única, né, em si mesmos. Ou seja, as pessoas falam, o Nordeste é muito quente, lá no Nordeste tem praias lindas, a comida do Nordeste é muito boa. Ou então, a África tem muita pobreza. Nossa, lá na África as pessoas passam fome. Como se o Nordeste fosse uma coisa só e como se a África fosse uma coisa só. Ambas essas regiões, em proporções diferentes, têm esse histórico de homogeneização das características delas. Inclusive, é um histórico já nas novelas da Globo, quando se fala do Nordeste, não ter uma localização específica, inclusive. Nesse caso da Nobreza do Amor, a gente consegue entender que a cidade onde se passa o enredo, né, Barro Preto, se localiza em Pernambuco, porque eles referenciam ali Recife, né? Eles falam, foi o filho lá do coronel, né, ele foi estudar na capital, então eles falam, Recife, ele foi para Recife, né, trouxe isso de Recife, enfim. Nesse caso a gente pode localizar, mas é muito comum que a cidade se situe apenas no sertão, ou então apenas no Nordeste, não tenha essa localidade específica. Inclusive, no primeiro episódio de Nobreza do Amor, quando a história muda, assim, sai lá de Batanga e vai para o Brasil, eu até fiquei de olho, assim, para ver se eles iam localizar, né? Mas eles colocam apenas Nordeste brasileiro, né? Não foi dessa vez que eles colocaram um estado específico, né? A gente teve que pescar ali pelas falas do enredo também. Bom, assim como, né, eu mencionei, no Nordeste, apesar de ser sempre retratado dessa maneira, ele é composto por 9 estados, a África é composta por mais de 50 países, inúmeros grupos étnicos. Então, essa novela, especificamente, elas propõem fazer a gente olhar para esses dois lugares de uma maneira fictícia. Então, instiga um pouco dessa reflexão na gente, né, já que tanto a África quanto o Nordeste são localidades que são muito homogeneizadas pela mídia em geral, sempre foram.
Então, eu acho que vale ficar um pouco com a pulga atrás da orelha, sabe? Para a gente ficar de olho, para ver se isso vai ser repetido ou não, sabe? Não olhar já para a novela, tipo assim, estão fazendo coisa errada aí ou não, enfim, mas a gente tem em mente, né, lembrar desse histórico também, porque é uma coisa muito constante, tanto no caso do Nordeste quanto no caso da África. Então, pode ser daqui a um tempo a gente olhe para trás, olhe para essa novela e fale, nossa, não, aqui eles realmente trouxeram um outro olhar, trouxeram uma caracterização mais respeitosa, tanto no caso do elenco, quanto no caso dos sotaques, quanto na ambientação, para ambas essas localidades. Ou pode ser que a gente olhe para trás e veja, nossa, novamente uma repetição desse histórico, né? A gente pode agregar para o audiovisual também essas críticas, é algo que é sempre válido da gente fazer essa análise, fazer um olhar crítico sobre o audiovisual, sobre essas obras, especialmente quando a gente já tem esse contexto, né, que a gente pode estar sempre melhorando. De qualquer maneira, né, eu espero que esse não seja o caso, eu espero que essa novela seja muito boa de assistir também, mas de qualquer maneira a gente vai ter que ver para saber. Estou muito animada para isso e muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Novamente, mais um ano de ciclo de debates. Passo a palavra, então, para Val. Deixa eu abrir meu microfone aqui que estava desligado. Então, boa noite, pessoal, né? As queridas e querido que estão aqui comigo na live, enfim, né, para conversar com vocês sobre a nobreza do amor e todo mundo que está acompanhando aí pelo canal do Telas no YouTube. Gente, já podem fazer comentários, perguntas. E eu vou começar por um comentário, então, do Matheus, que ele diz que, na verdade, se passa no Rio Grande do Norte. Assim, Matheus, em termos de locação, sim. Mas o que foi gravado em várias e várias cidades do Rio Grande do Norte é o Reino de Batanga. Então, se alguém estava nessa dúvida, por exemplo, não tem gravação no continente africano, né? Eles escolheram vários cenários do estado do Rio Grande do Norte, então são várias cidades do Rio Grande do Norte. A cidade em si, né, da trama, ela não existe, né? Ela é uma cidade fictícia, como a Mari falou. E as locações do Reino de Batanga são todas no Rio Grande do Norte, para falar justamente sobre essa relação de imaginários, né, entre Brasil e África, né? E alguma coisa dessa fase agora, da novela, que já se passaria no Brasil, também tem gravações no Rio Grande do Norte, mas, curiosamente, muitos dos cenários do contexto urbano daquele período são gravados no Rio de Janeiro, né? Então, em alguns locais de Niterói, em algumas fazendas, em algumas, eu imagino que possivelmente Paraty, não sei, porque quer remeter para aquele imaginário também, né, desse período, do início do século XX. Então, a bem da verdade é que a novela ela vai reafirmar uma crítica, que é o que a pesquisa da Mari tem feito, é que o Nordeste, de fato, não existe, né? Então, assim, no contexto das novelas que tratam do Nordeste, o Nordeste não existe. O Nordeste é uma fabulação fictícia, porque raramente as novelas que são filmadas no Nordeste se passam no Nordeste, ou elas se passam no Nordeste, mas é uma cidade alegórica, fantasiosa, né? Não é assim, as novelas do Manuel Carlos são no Leblon. Todo mundo já se imaginou andando nas ruas do Leblon e ouvindo músicas de Tom Jobim, por exemplo, né? E aí, no deslocamento para o Nordeste, né? Isso raramente acontece, né? Mas esse vai ser um movimento interessante também de observar, a gente vai conseguir ver daqui para frente, né? Que agora é que a novela vai mudar de lugar, assim, em termos de centralidade da narrativa. Mas eu acho muito interessante essa estratégia de ter gravado as cenas sobre o Reino de Batanga no Brasil, justamente para ajudar a falar das nossas ancestralidades, sem dúvida, mas também para falar dessas proximidades em termos, né, de características, inclusive características naturais, assim, né, de paisagem, de contextos climáticos, né, que há, assim, né, muitas proximidades. O João falou um pouco, né, da questão da audiência, a faixa das 6 é sempre bem desafiadora, né, porque é o horário que as pessoas estão em deslocamento, então eu acho que para a Globo um termômetro importante vai ser o acesso na plataforma e a mobilização também nas redes, né, embora em termos da audiência tradicional, né, não foi um bom começo. E aí, a gente teria que escrever uma tese de doutorado para explicar justamente por quê, o que poderia ajudar a explicar as pessoas não terem tido uma certa boa vontade para essa primeira semana. E aí eu tenho, né, várias hipóteses que poderia colocar em evidência. Mas, assim, de um modo geral,
novelas das 6 que investiram mais na questão do fabuloso, dessa fabulação, elas não tiveram uma audiência lá grandes coisas em termos assim de audiência tradicional. Mesmo o Cordel Encantado, que está no imaginário de tanta gente, na minha também, uma novela lindíssima, né, uma novela que mobilizou, a audiência tradicional também não foi tão boa assim, né? Eu acho que há um certo estranhamento, embora lá era muito mais fabulação, até Cordel Encantado, e tem mais uma que eu nunca me lembro o nome, que é aquela que realmente se passava na cabeça de uma criança lá, que era tudo muito colorido, que era com a Juliana Paz, não lembro agora, que também ainda era bastante fabulação, assim. Essas novelas, elas tendem um pouco, né, a não ter a mesma relação de audiência que outras novelas. Meu pedacinho de chão, isso, obrigada, João. Então, acho que esse é um ponto que vai ser importante de observar. Mas, para mim, assim, o que é marcante nesse início, e acho que é o que vai chamar a atenção de todo mundo, e não sei se vocês têm acompanhado notícias, é que eu vou acompanhando a repercussão, né? Então, já tem pedidos, assim, de Moçambique, já tem pedido da África do Sul, de mais alguns países, já fazendo conversas com a Globo, para a possibilidade já, né, de a novela ser levada para esses países, porque para esses países também é extremamente interessante uma novela que vai trazer uma contranarrativa do período colonial e da diáspora africana. Então, além, né, de todos os aspectos já destacados, a Nobreza do Amor ela vai tratar da diáspora africana de uma outra perspectiva, né? Isso já apareceu em alguma medida, algumas vezes, em algumas novelas das 6, mas, em geral, as novelas das 6 que tratam da questão das negritudes no Brasil, da questão das nossas ancestralidades africanas, elas são muito ligadas ao período ali abolicionista e pós-abolicionista, o período, né, da proclamação da República, mas, de um modo geral, essas novelas nunca foram contadas pela ótica ou pela perspectiva das negritudes. Elas, em geral, eram novelas de pessoas brancas, sobre pessoas brancas, falando do contexto branco brasileiro e tratando, né, os povos de origem africana na condição de escravizados. Em geral, não eram protagonistas das suas próprias histórias. O que a Nobreza do Amor está trazendo de altamente interessante já nessa primeira semana é justamente uma contranarrativa, há uma ruptura. Daí eu me perguntei, será que a Nobreza do Amor, então, é decolonial? Né? Assim, ela vai buscar uma outra perspectiva? Eu acho que ela vai atender a alguns elementos, não sei se decoloniais, mas pelo menos contracoloniais, sobretudo por trazer esse outro olhar sobre esse processo. Gente, é interessantíssimo ver, né, os colonizadores ingleses ocupando o papel que eles têm que ocupar na história, de larápios, de usurpadores, de golpistas, né, que foi isso que as colônias britânicas, francesas e tudo mais fizeram, né? Então, é muito interessante que, né, vamos lá, vamos olhar para esses sujeitos a partir desse lugar. Eu acho que tem, né, então, uma perspectiva contracolonial, ou pelo menos, talvez decolonial, nessa lógica de olhar para essa narrativa de uma outra perspectiva. Mas quando eu comecei a ver os teasers da novela e, né, as promoções antes dela estrear, e daí quando eu vi o primeiro capítulo, a coisa que mais me veio à cabeça foi me perguntar se a Nobreza do Amor é afrofuturista. Eu não sei se todo mundo aqui já leu alguma coisa, né, sobre afrofuturismo, que é uma perspectiva estética que vai, né, da moda às artes, à literatura, né? E aí, no Brasil, a gente tem um autor muito referência em produção e discussão, e em literatura afrofuturista, mas também em debate, em discussão afrofuturista, que é o Fábio Cabral. Eu vou fazer uma sugestãozinha aqui, que a Júlia vai compartilhar aí na tela, de um TED, né, com a participação dele, em que ele explica um pouco o que é, então, afrofuturismo. Eu não vou aqui falar qual é a origem, como é que começou e tal, mas eu vou só pedir para a gente pensar juntos. O Fábio, ele sugere 4 características que definiriam se uma produção estética é ou não é afrofuturista. E aí vamos, então, nos perguntar. Primeiro requisito: protagonismo de personagens brancos, atendendo ao princípio que chamamos de representatividade. Sim, né? Essa é uma novela que inverte um pouco a lógica do núcleo de protagonistas
E a gente vai ter uma maioria de protagonistas pretos e não, né, o que é recorrente no histórico, não só das telenovelas brasileiras de um modo geral, mas inclusive nas telenovelas de época que tratam do contexto, né, do nosso desenvolvimento colonial, pós-colonial, né, independência, pós instalação da República e mesmo começo dos anos 50. Então, pronto, essa característica atende. Afrocentricidade. Só faz sentido falar em afrofuturismo se pessoas negras atuarem sobre a sua própria imagem cultural de acordo com os seus próprios interesses. Então, também atende a esse requisito, né? Nós temos um protagonismo negro, um reinado, né, africano, a relação desse reinado africano com, né, processos coloniais, com disputas de poder, mas a partir de dentro da sua perspectiva e não do olhar do colonizador, a relação África e Brasil a partir das pessoas negras que não são limitadas à condição de pessoas escravizadas, muito pelo contrário, a gente está falando de rei, rainha, princesa, que é exatamente o que aconteceu com muitas e muitas das pessoas que foram arrancadas do continente africano e trazidas, né, para a América, inclusive para o nosso país. Então, temos mais uma categoria cumprida. Autoria negra. O movimento do afrofuturismo só se sustenta com o seu próprio povo contando a sua história. A Aline já falou, né? Um dos 3 autores da novela é um homem negro, né? Então, temos uma autoria negra. Embora as outras 2 autorias sejam brancas, nós temos uma autoria negra na novela. Então, 3 características atendidas. Aí eu acho que a única característica não atendida, pelo menos não de forma exemplar, é a questão de ser uma narrativa de ficção especulativa, em que, em geral, né, são narrativas ou voltadas para o fantasioso, para o fantástico, ou para a ficção científica. Por mais que a gente esteja falando que ela é uma fábula, é uma fabulação, ela não é uma alegoria do fantástico, ela não é uma narrativa fantástica. Até agora, pelo menos, não vi nenhum elemento, né? Meu pedacinho de chão era uma narrativa fantástica. Até aqui, A Nobreza do Amor, ela não é. E ela também não é ficção científica, embora a gente poderia forçar a barra nessa categoria, dizer que ao reimaginar o passado, mas não é uma reimaginação do passado, porque, na verdade, é o passado que foi, e é o passado que tinha sido negado de ser contado. Porque o que a gente fez em 2 novelas chamadas Nos Tempos do Imperador? Né? A gente contou a história da família real portuguesa. Né? E assim, grandes heróis, salvadores da pátria, nossa, né? Maravilhosos, né? E a condição até da luta abolicionista, geralmente associada a pessoas brancas. Então, não é ficção científica em termos historiográficos, porque nada mais é do que, efetivamente, né, olhar para a historiografia a partir daquilo que a gente vai chamar na nova história cultural de história vista de baixo, né, de uma outra perspectiva historiográfica. Então, essa é a única categoria que é a Nobreza do Amor, ou a única das, né, 4 características que ela não contempla de afrofuturismo, que eu acho que foi meio inevitável para todo mundo que começou a ver, lembrar de Pantera Negra, lembrar de Wakanda, até porque é Batanga, né? Batanga, Wakanda faz, né, quase que um trocadilho de nomenclaturas. Foi meio inevitável, porque o nosso imaginário é muito atravessado, né, por produções hollywoodianas. Mas não há, por exemplo, como há em Pantera Negra, a questão, né, sim, da ficção científica, né, de um alto desenvolvimento tecnológico, de um produto específico. Há similaridades, né, com a questão de um produto específico, sugado da terra e tal, mas não nessa lógica de ficção científica. Mas vejam, isso para mim é absolutamente original, inovador. Né? A gente não vai, né, pode pensar, acho que Sandra pode fazer umas pinceladas aí, né, sobre a importância de uma novela buscar a linguagem cinematográfica, que é uma das coisas que estão sendo ditas aí sobre a Nobreza do Amor, mas há uma ruptura estética também, não é só uma ruptura narrativa, há uma ruptura estética também, que muitos elementos do figurino, dos imaginários visuais, eles vão remeter muito fortemente à lógica do afrofuturismo. Então, isso é absolutamente original, inovador, extremamente interessante para uma emissora que, historicamente, não tem protagonismo negro em suas tramas, né? Então, nesse momento, eu estou fazendo uma pesquisa que vai ser concluída em agosto desse ano sobre a presença de protagonistas femininas nas novelas das 6 e das 7, protagonistas não brancas,
a gente já fez a primeira parte do mapeamento no ano passado, das 2 faixas de horário, só com as protagonistas, e foi desolador, foi muito pior do que o horário das 9. No horário das 9, em 5 décadas, né, a pesquisa vai de 1980 a 2025. No horário das 9, que foi a pesquisa anterior, nessas 5 décadas foram apenas 18 protagonistas não brancas, de um intervalo de mais de 170 e poucas novelas, vários personagens e tudo mais, 18, entre heroínas e vilãs, ou mocinhas e antagonistas. No horário das 6 e das 7 foi desolador, né? Porque no ano passado a gente encontrava assim, década de 80, 0, década de 90, 0, década de 2000, 1, década de 2010, 2, década de 2020, 3, enfim. Aí eu tive que reorganizar a própria lógica da pesquisa, que é o momento em que ela está. Vamos sair do núcleo protagonista e vamos para os núcleos secundários. Aí eu vou trazer os números para vocês, tá? Então, década de 1980, a década inteirinha, todas as novelas do horário das 18 horas, nos núcleos secundários foram encontrados 29 personagens não brancas. Década de 90, 15. Década de 2000, 41. Aí a gente começa aí uma melhora. Década de 2010, 50. E década de 2020, que na verdade não é década, é meia década, que são 5 anos, 47. E aí vai ter uma mudança importante nos anos, então, 2000 em diante, que é, nos anos 2000, 2 protagonistas não brancas, nos anos 2010, 2 protagonistas não brancas, e nos anos 2020, 5 protagonistas não brancas, sendo uma delas a nossa maravilhosa garota do momento, Duda Santos, que é a protagonista de A Nobreza do Amor. Porque daí a Duda é também extremamente importante e relevante e interessante, porque ela também é uma mulher preta retinta. Ela também vai mudar em termos, né, de uma representatividade, porque as mulheres não brancas, né, e claro que assim, gente, no meu mapeamento a gente olha para ver se tem também mulheres indígenas ou mulheres asiáticas, né, a gente usa a nomenclatura do IBGE pela cor, mulheres pretas, mulheres pardas, mulheres brancas, mulheres amarelas e mulheres indígenas, que é a única, né, tipologia do IBGE que não é por cor e sim por etnia. Mulheres marrons, se a gente tivesse, como é geralmente associado, né, a etnia, as etnias, né, contempladas na Índia, mas o caminho das Índias era cheio de gente que não era, na verdade, com nenhuma relação, né, que poderia ter contato. Então, aqui eu não estou fazendo a separação, né, de outras possíveis, mas até onde eu me lembro, na novela das 18, nunca teve uma mulher asiática, por exemplo, ou amarela, nem uma mulher indígena. Vamos dizer assim, mas teve novela que tratou do cenário indígena. Até teve, mas as protagonistas eram brancas. A alma gêmea, a nossa Índia indígena era a Priscila Fantin, né? Então, assim, não temos, né? Então, essa novela, ela é extremamente importante por uma ruptura estética, por uma ruptura historiográfica, mas sem sombra de dúvida por uma questão de representatividade. Nós temos um núcleo muito significativo de pessoas negras e pessoas negras de pele retinta, né? Inclusive atores e atrizes de países africanos, né? Não exclusivamente brasileiros também. O que é extremamente interessante e importante para esse diálogo, né? Então, eu acho que... Aí eu coloquei ali para vocês o linkzinho, né, do TED, para a Júlia compartilhar aí na tela, para a transmissão do YouTube, e vou deixar um outro link, que é de uma pesquisa do Grupo Gema, lá do Rio de Janeiro, que mapeou nas novelas todas da Globo, de 77 a 2023, os atores e as atrizes negros presentes nas tramas. E aí, gente, eles têm uma coisa um pouco diferente da minha pesquisa, porque, assim, a gente olha para os personagens, não necessariamente para os atores e atrizes, num primeiro momento. Claro que é o ator ou a atriz que está ali, mas a gente está olhando para o personagem. O que eles fizeram foi buscar processos de heteroidentificação, né? A autoidentificação dos atores e atrizes. Quando isso não havia, daí eles seguiram os requisitos de bancas de heteroidentificação, que esse é o termo, tá? Esquisito, mas é heteroidentificação mesmo. Eu preferiria autoidentificação, mas é heteroidentificação o nome, né? E eles fizeram, então, esse levantamento.
E o número é terrível, é baixíssimo. Eu vou deixar o link aqui do estudo. E daí acho que a gente abre agora para comentários e perguntas. E se houver tempo, se vocês acharem interessante, eu tinha feito um PowerPoint com a síntese dos resultados dessa pesquisa para esse confronto, né? Mas eu acho que entre as várias coisas que a Nobreza do Amor vai mobilizar, uma delas é também a questão da representatividade, dessa quebra de narrativa. E aí, para fechar minha fala, eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos da novela estar com audiência não tão na mesma linha do que outras novelas da mesma faixa de horário. Eu acho que nós temos uma sociedade extremamente problemática e complicada em termos de reconhecer a sua estrutura eminentemente racista. Acho que a Sandra e a Júlia queriam fazer comentários. Estava desligando aqui ligando meus microfones. Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigada à audiência, aos colegas que estão aqui conosco, a oportunidade de estar com vocês nessa mesa, né? A minha fala, ela vai ser muito rápida mesmo, é um comentário apenas, e ao contrário das demais, é muito pouco consistente, por uma razão elementar. Eu não assisti a um único capítulo de A Nobreza do Amor. E agora, ouvindo a questão que Valquíria nos traz sobre a não muito grande boa vontade, né, da plateia com essa novela, que está sendo meio evidente, a minha questão foi extremamente preconceituosa, né? E aí, ouvindo as falas e tudo que vocês trouxeram sobre a Nobreza do Amor, eu percebi o tamanho do preconceito, né? Eu tenho um horror de títulos de telenovelas que vêm com a palavra amor. Vocês querem ver uma coisa? Olha aqui, ó, vou ler para vocês. Quer ver? Olha, algumas só. Por amor, amor à vida, história de amor, amor de mãe, amor eterno amor, amor com amor se paga, tempo de amar, prova de amor, amor e revolução, em nome do amor, uma história de amor, será isso amor, e por aí vai. É preconceito, né? Porque afinal o amor está aí. Quando a gente trabalha com semiótica, a gente tem muita ligação com a questão da palavra também, né? Quer dizer, que palavra vamos usar e que efeito de sentido aquela palavra nos traz. Eu tenho um problema sério com a palavra amor, não sei se vocês já tiveram a experiência de ir ao supermercado no sábado, principalmente no sábado, mas na sexta-feira à noite, no sábado e no domingo, é uma profusão de amor, que todo mundo parece que se chama amor. Então é assim, amor, tem não sei o que lá em casa? Amor, precisa comprar cerveja. Amor, será que vamos levar queijo? Amor, amor. Eu fico num estado de irritação, que eu penso, meu Deus, todos eles são amor, né? E aí, claro que psicanaliticamente eu volto para mim, né, e penso assim, nossa, mas o que eu tenho com a questão do amor, né? E aí, então, e ainda mais o amor, né, bem paranaense, assim, amor, que é aquele R retroflexo, né, da linguística. Então, a Nobreza do Amor me irritou de cara, né? Vejam, olhem que títulos instigantes. Cordel Encantado, Terra e Paixão, Terra Nostra, A Sucessora, Pantanal, Água Viva, Vale Tudo e tantos outros. Não é nada de amor aqui, né? Aí tem os mais tênues, assim, como Mulheres Apaixonadas e que tal, né? E que tais. Mas, talvez, e nobreza e amor junto, eu fiquei nervosa, digo, lá vem príncipes e rainhas, e de fato vieram, né? Príncipes e rainhas, mas numa perspectiva muito instigante, me parece. Então, pegando só um gancho para a gente pensar em comentários, e eu queria pontuar algumas questões. Voltando à questão da palavra, eu sei que o termo que se usa é decolonial, né? A decolonialidade. Plagiando aqui o Muniz Sodré, eu tenho usado descolonialidade, porque o decolonial, para mim, é um estrangeirismo, né? Porque, na verdade, ele vem do inglês, né? Do decolonial. Então, eu queria salientar que me parece, sim, que essa novela, do que eu li e do que eu ouvi, né,
de comentários, do que eu li de comentários, do que eu ouvi aqui hoje, que ela vai trazer, sim, elementos muito fortes, e tomara que traga, da ideia da descolonialidade, né? Não sei se vocês concordam, mas me parece que sim. Outra perspectiva que me chamou a atenção, aqui hoje, e exclusivamente aqui, foi a questão do lugar, né? Até porque eu tenho uma pesquisa muito longa e sempre inacabada sobre a questão do deslugar, né? E aí eu fico imaginando qual será, veja, é muito fácil de a gente ver em algumas telenovelas qual é o lugar protagonista, né? Por exemplo, o Manuel Carlos é óbvio que é o Leblon, né? Mas há outras menos evidentes em termos de lugar, que você tem ali um protagonismo do lugar. Eu queria entender qual será se haverá nessa telenovela, se haverá e qual será, né? Um lugar protagonista ali, né? Em todos os sentidos da ideia de lugar, né? Outra coisa que me chamou a atenção, não só aqui, mas de tudo que eu tenho lido, e agora sim das chamadas que têm me interessado, é o que a professora Valquíria também falou, e parece que João também falou, essa questão do apuro estético, né, que nos remete à dita linguagem cinematográfica. Então, quando você tem uma telenovela neste horário, que tende a romper com o lugar comum da linguagem, da dita linguagem televisual, né, a linguagem de televisão, é precioso, porque aí você tem a chance de ver a adesão de talvez outros públicos, né, e ver como é que esse público acostumado ao jargão da imagem da televisão reage perante uma linguagem mais elaborada, talvez, né? Porque não necessariamente me parece que a linguagem cinematográfica sempre tem que se sobrepor, em termos de apuro, à linguagem televisual, digamos assim, né? Mas não há dúvida de que você tem elementos na linguagem cinematográfica que valorizam muito essa ideia do como dar a ver X ou Y, né? E parece que essa novela vai trazer isso também. E aí, para finalizar isso é só um breve comentário, né? Eu não tinha me dado conta, e vocês falaram aqui hoje, e aí uma pergunta, essa novela está trazendo, então, elementos de intertextualidade com outras telenovelas, é isso que alguém falou, né? E aí isso é bem interessante. Isso aconteceu em Três Graças agora, e eu até achei que a coisa fosse ficar mais aprofundada, mas não foi, né? Vocês lembram, né, que apareceu o Theo sei lá o quê, como é que é o Theo lá na novela, o Theo nas Três Graças, o colunista social lá, né? E o outro foram dois, sim, como era o nome daquele que era bem o mordomo maluco lá, né, que também apareceu? Acho que era ele. Sim, o mordomo que fez o mordomo da personagem da Cristiane Torlone, né? Mas foi só uma pincelada. E eu gostaria de entender de saber se nessa aí, na sequência, vão perdurar esses dois elementos que me parecem importantes. O primeiro é essa linguagem tendendo a elementos da linguagem cinematográfica, e o segundo ponto seria a questão da intertextualidade, se vai se manter, né? Eu acho que é isso, Júlia, que eu tenho para alguém que não assistiu a um único capítulo, acho que está de bom tamanho, né? Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu vou pegar esse gancho também e agradecer por estar aqui, compartilhar com vocês, né, aprender, enfim, pesquisa sobre telenovelas. Eu estou muito no âmbito das diásporas e, né, desse não realismo, né, do documentário, mas aí, enquanto ouvia vocês, agradeço também, porque foi muito interessante, eu fiquei pensando, né, essa relação que quase todos trouxeram aqui, dessas representações, né, pensando, sim, A Moça também foi uma novela das 6, lá em 2006, então já faz 20 anos, né? E também queria resgatar um pouquinho do que a Sandra falou do amor também, que não foi combinado, mas, em Sim, A Moça, né, o amor era um ideal dentro de uma estrutura muito desigual,
né, de um passado escravocrata, enfim, eu assisti ela quando deu no Vale a Pena Ver de Novo. Aí depois a gente tem Lado a Lado, né, que o Lázaro Ramos também fez na novela das 6. Ali situa o início da modernidade, uma pós-abolição. Daí tu já vê o amor um pouco mais como uma possibilidade, né? E aí eu fiquei pensando, assim, essas relações, desses enlaces amorosos da novela, né? Como que vai ser construído, né? Se o nome da novela já traz Nobreza do Amor, será que eles vão trazer... Eu assisti muito pouco, para ser bem sincera, assim, mas um presente com uma consciência histórica, como a Val falou, mas um amor num sentido de liberdade, assim, e também deixo a pergunta, aproveito para deixar a pergunta para vocês, assim, para pensar a representação desse homem preto, né? Ele deixa de ser um objeto do amor e da dor, e aí ele passa a ser um sujeito que ama, que oprime, que acolhe, enfim. Ou vocês acham que vai cair a narrativa, assim, na mesma, que quase todas as novelas caem, né? Dessa fantasia, enfim. Eu fiquei pensando muito isso, assim, porque o Lázaro é um ótimo ator, né? E Lado a Lado foi uma grande novela, mas as críticas trouxeram, assim, que faltou um pouco dele, que foi meio fantasia no final, né? Como se não tivesse resolvido, né? De fato, essa questão de resistência, de sujeito, né? Dono da sua própria autonomia e afetividade, mas nesse sentido, assim, eu acho. O que vocês acham? Ou eu estou viajando muito também? Não, eu vou aproveitar o gancho da Júlia para dizer que eu tinha uma fala que não é nem um pouco acadêmica, que é uma fala de fã de novela, quer dizer assim, gente, como eu estava com saudade de um vilão, né? Assim, não assim, vilão humanizado, entre aspas, porque vilão é humano também, né? Eles não são fora, mas essa ideia de, né, seres complexos. Não, eu estava com saudade de um bom vilão, assim, né? Ruim, isso é ruim mesmo. E quando eu. Vilão plano, né? Vilão plano, eu queria muito, assim, né? E que eu gostava em Todas as Flores, por exemplo, né? E aí, quando foi anunciado que era o Lázaro, né? Veio toda essa coisa. Gente, a gente olha para o Lázaro e já tem vontade de fazer assim, né? Como ele é fofo e tal, né? E ele, né, tá sendo um vilão extraordinário. Então, esse era um ponto, assim. Mas eu acho que uma das questões é que a gente reivindica muito quando fala de representatividade na relação com a representação, é justamente não limitar os personagens a uma única condição. Então, qual é a condição a que são limitados historicamente os personagens negros na teledramaturgia? A condição de escravizados ou ex-escravizados, a condição de sofrimento e tal. Então, assim, quando a gente tem pessoas pretas, né, sendo a mocinha, né, super maravilhosa, lutadora, mas daí o outro rapaz que vai ter uma série de características, daí você tem a coisa ruim, que ele é do mal, daí você tem outro que é não sei o quê, aí você tem realmente uma multiplicidade de histórias, que é o que a gente sempre quis. É como a gente sempre brinca, né, que é importante ter histórias de pessoas, né, LGBTs, para falar sobre a aceitação, o sofrimento. Mas também é importante que sejam dois gays numa moto vindo me assaltar de vez em quando, né? Para que a história não seja sobre ser gay, que a história seja sobre serem duas pessoas numa moto indo assaltar alguém, né? Por que o Félix é tão emblemático, né? Porque sai um pouco, tinha essa função, mas não era só isso, era ruim. Então, acho que esse vai ser um ponto dos mais interessantes, assim, porque é justamente colocar eles em papéis em que também eles nunca estiveram, porque na condição de sofrimento, né, de ser a vítima e tudo mais, eu acho que já é recorrente. Então, acho que isso é um ponto super positivo. E eu já passo para vocês, mas eu quero só fazer um parêntese, que na hora que eu estava falando não mencionei, dizer assim, a minha pesquisa, que eu obviamente não faço sozinha, não teria a menor condição de fazer. Então, meu agradecimento mais do que especial às minhas maravilhosas e maravilhosos, né, alunos de iniciação científica, Mariana, Sofia, Emily, Fernanda, Fran, Manu, Isabelle, Juliana, Uri, e Deus me livre se eu tiver esquecido de alguém, pelo amor de Deus, se eu esqueci já, falo aqui, mas enfim, né, tenho 9 alunas e um aluno fazendo essa iniciação científica comigo, então obrigada, gente, maravilhosa, que ainda me forneceram os dados hoje à tarde. Val, só um parênteses, eu não vi ali quando você falou, você fala
dá risada e fala café com aroma de mulher, foi na hora do amor, né? Então, porque são coisas que a priori já irritam, né? Nós mulheres, quando alguém me diz nós mulheres, eu já fico em pânico, eu penso, não, nós mulheres não nós mulheres, né? Ou então, por exemplo, café com aroma de mulher. A suavidade de mulher na política é um elemento positivo, quer dizer, a mulher tem que ser suave, né, suave, ela faz café, ela é suave, né, e essa ideia, assim, por exemplo, todas as mulheres querem ser mães, né, todas as mulheres que não têm filhos, elas sofrem alguma incompletude, então são coisas que já a priori te deixam, assim, temos que reconhecer também, né, que é um certo preconceito, né, da nossa parte, mas eu não consigo escapar desse, tanto é que a Valquíria dá risada, né, o café com aroma de mulher é bem, não, isso para não entrar na propaganda de cerveja, né, na publicidade de cerveja, né, que aí é mais grave ainda, mas ali a gente já consegue ver com certo sarcasmo. Agora, a coisa do amor, além de ser um lugar comum, né, está um pouco esvaziada de sentido. É claro que vai adquirir uma outra espessura, né, dependendo dos rumos da novela. É só isso, obrigada. Eu gostaria de trazer um ponto também, é isso que a Val comentou, essa questão da gente ver, né, na representação e representatividade, as minorias saindo também dos papéis clássicos, né, que a gente sempre vê elas. Acho que isso a gente pode atribuir muito nessa novela especificamente, ao fato da maioria do elenco ser também um elenco negro, né? Porque uma coisa seria, por exemplo, a gente ter um vilão unidimensional negro se o resto do elenco fosse todo branco. Eu acho que isso talvez traria um outro tipo de mensagem, né? Então eu acho que tem que ser uma coisa muito bem trabalhada também, porque a gente não pode... Não que a gente não pode, né? Mas é um outro tipo de mensagem que é passado se a gente isola um personagem negro em uma posição de unidimensional, enquanto os outros personagens brancos são tridimensionais, têm outros estilos, têm outras características, né? Então, acho que é sempre uma coisa que a gente tem que observar nas novelas e tem que, né, entender que, ok, a gente está tendo um Lázaro Ramos atuando um papel nesse tipo de papel, é porque a gente passou muito tempo, né, tentando chegar até aqui, né? A gente teve muita construção para conseguir chegar até esse momento também. Bom, acho que é isso, né? Passamos de 1 hora de live, acho que a novela está bem no início ainda, né? Estamos aqui tentando pensar um pouco sobre o que ainda vem pela frente, né? Fica um pouco difícil ainda. E, né, gostaria de, então, né, caso alguém tenha mais algum comentário para a gente encerrar a live, e agradecer já a todos e todas. Acho que só, Sandra, como você não viu, assim, eu também não gosto do título, acho que ele é melodramático, né? Ele é piegas, mas assim, no primeiro capítulo tem um aspecto bem de ancestralidade africano, que tem um processo de um oráculo, tem um oráculo lá no Reino de Batanga e tem também uma espécie de profecia, né? No nascimento dos dois ao mesmo tempo, né? A Alice está lá no Reino de Batanga e o rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, que é o protagonista, né? Então, no momento do seu nascimento, né? Há uma referência que ele tem uma ligação de ancestralidade, que ele tem, então, simbólica, né? Uma coisa simbólica. Isso, e que ele vai ter que cumprir uma determinada profecia, digamos assim, né? Se fosse um destino, né? Ou algo pré-determinado, né? Isso. E aí o oráculo lá em Batanga diz que o reino de Batanga precisa ser reconstruído por uma pessoa de um coração muito nobre, né? Que aí fica a confusão entre nobre, de pertencer o nome tem uma outra conotação também. Isso, então acho que isso é interessante também. Mas assim, pegando o que a Júlia falou e a Mari, gente, é óbvio que vai ser sempre possível que alguém pegue um recorte dessa novela e coloque o Lázaro Ramos e diga assim: vocês viram só? Quando a gente fala que eles também escravizavam seu próprio povo, também traíam, porque é sempre, né, esse argumento vem à tona quando a gente fala
da escravização de pessoas negras, né? Que já havia escravidão entre eles próprios, então, né, assim, né, é aquela coisa da desinformação que pode ser feita de qualquer tipo de conteúdo. A desinformação científica no âmbito historiográfico é muito recorrente, né, de você pegar uma coisa completamente deslocada para justificar outra. Imagina se não vão fazer isso com uma novela, né? Ainda mais no nosso cenário, né? E eu vi muitos comentários dizendo, não vou ver essa novela porque é lacração. Então, nesse cenário, sim, de qualquer maneira, se não diminui assim, o impacto, que é o que ela representa, assim, né? E é interessante, aqui um comentário só fora do contexto, mas é interessante pensar que nós estamos reabrindo as lives dos nossos grupos de pesquisa 2026, estamos recomeçando, né, começando o ano, com um produto audiovisual que está estreando também, né, que está começando. Então, vai ser interessante se a gente, ao final de tudo, fizer novamente, né, fechando depois, uma live sobre, de novo, a nobreza do amor, como é que isso vai se configurar, né? Se nossas expectativas vão ser frustradas ou vão ser atendidas, ou mesmo se a gente vai se surpreender, né? Eu, por exemplo, vou passar a adorar a palavra amor, né? Talvez. Muito obrigada. Me desculpem as brincadeiras. Acho que não teve nenhuma pergunta, né, ali no chat. Não, tiveram alguns comentários, mas assim, pergunta não. Eles interagiram no momento que a gente estava falando aqui, nos deram algumas respostas, né, durante a nossa fala, mas eu acho, em síntese, é isso, e agradecer a interação de todos, né, durante a fala ali, que a gente estava realizando, e então agradecer, né, a mesa, quem ficou aqui, nos acompanhou, lembrando que quem assistiu toda a transmissão, né, a lista de presença está disponível aqui no chat, eu coloquei nos comentários, e também na descrição aqui do vídeo, né, já está aqui em cima, no topo, para que vocês possam assinar, não esqueçam, porque, né, quem assina, mesmo como ouvinte, depois pode retirar no setor de extensão da Universidade Tuiuti, demora alguns meses, porque até encerrar todo o projeto, né, aí fazer o relatório, tudo, mas a gente sempre avisa lá nas redes sociais e pedir, né, para que sigam as redes, né, do GPTelas, eu vou colocar aqui, bonitinho, na tela. Então, o Instagram do Telas e do Nefix. Então, aí agradecer novamente e boa noite, então. E até a próxima, que a gente também compartilha, divulga lá nas redes sociais. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Pessoal que tem aula comigo hoje, não esquece de assinar a lista, que é a presença da aula também. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.